Então é preciso orar. Fala para o seu irmão, é preciso orar. Amém? A gente não pode orar, irmãos, quando o problema chega. Você não precisa de um motivo para orar. Ah, o trem pegou lá em casa, aí eu vou orar. Não, você ora antes, irmão. Amém? Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. A gente faz um esforço, obrigado Samuel, a gente faz um esforço, assim, para os irmãos estarem aqui, e manda mensagem, tal, e vem orar, irmão, vem orar, irmão, vem orar, irmão. Porque, às vezes, a vida de oração, ela vai trazer livramentos, coisas que aconteceriam, não vão acontecer. Amém? Então, na terça-feira, 5h30, nós estaremos aqui. Aleluia. Muito bem. Romanos capítulo 1, versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O Evangelho ainda salva. Você pode repetir isso? Quando nós ouvimos essa palavra Evangelho, a gente deve entender o seu significado, e ele é tão poderoso, e quando Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, nós pensamos assim, por que alguém se envergonharia do Evangelho? A gente se envergonha de tanta coisa, não é mesmo? Há quem torce por Vasco e não tem vergonha. Mas por quê? Tem motivo para se envergonhar do Vasco, né? Mas por que alguém se envergonharia do Evangelho? E Paulo dá uma razão pela qual ele não vai se envergonhar do Evangelho. Ele diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No Evangelho Deus revelou o seu poder. E de fato o Evangelho é poderoso para salvar. E o significado da palavra no grego, evangelion, significa boas notícias, as boas novas de Deus. É Deus declarando em alto e bom som para aqueles que estão talvez aflitos, perdidos, sem rumo, sem direção, de que Deus preparou um caminho, Deus preparou uma saída, Deus preparou um grande projeto chamado salvação. Então o Evangelho, ele traz para nós essas boas novas, essas boas notícias de que Deus em Cristo pode nos salvar. E nessa noite eu gostaria de trazer para você um pouquinho
do entendimento que nós precisamos ter acerca do Evangelho que salva, e do porquê ele salva, do porquê ele é tão poderoso. Não é a religião, não, é a ação de Deus na história, a intervenção de Deus na história, quando a história é dividida antes e depois de Cristo. É o plano eterno de Deus, que desde os primórdios, desde o Éden, Ele já estabelece esse plano de salvação. E Ele é mais poderoso do que qualquer filosofia que o homem tentou criar para amenizar a agonia e a dor da humanidade. Ele é mais poderoso do que as religiões criadas pelos homens na tentativa de trazer um pouco de alento às misérias humanas que sempre existiram, e eu diria nos dias de hoje elas estão muito mais avolumadas. De tanta maldade que tem no mundo, tanta coisa ruim que acontece. A gente nunca imaginaria que bebês pudessem ser estuprados. A gente nunca imaginaria que um dia a gente ouviria notícia de que crianças de 5, 6 anos são violentadas sexualmente. Tem notícia todos os dias desse nível, e elas vão piorando. Então o mundo sofre, e as pessoas estão sofrendo, e cada vez mais adoecidas, existencialmente, sem respostas. E por não ter respostas, elas se atiram a qualquer esperança, qualquer palavra. Elas se agarram a essas boias salvadoras para descobrir depois que quem cria essas boias salvadoras também está afundando junto com elas. E eu tenho aqui na minha frente pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pelo poder desse Evangelho. Não pela mensagem da religião, mas pela mensagem do Evangelho. O Evangelho ainda salva. E eu quero caminhar com vocês, talvez 2, 3 domingos, talvez 4 domingos, para a gente entender isso com um pouco mais de profundidade. E ao final, eu vou desafiar vocês a ganhar os seus amigos para Jesus, com esse entendimento dessa mensagem. Uma das primeiras coisas que eu e você precisamos entender, para a gente compreender o Evangelho, é conhecer o caráter de Deus. Diga: conhecer o caráter de Deus. Porque o Evangelho é uma proposta de Deus. O Evangelho é uma solução de Deus. O Evangelho é um plano de Deus para a salvação minha e sua. Então a gente precisa conhecer o caráter de quem planejou a salvação. Eu quero que vocês pensem comigo em pelo menos 3 atributos de Deus que são essenciais para eu e você podermos conhecê-lo e a gente entender o que é o Evangelho. 3 atributos apenas. Dentre tantos que o Senhor Deus carrega, eu quero pensar com vocês em 3 atributos. Primeiro, Deus é amor. Repete comigo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus não apenas ama, a Bíblia vai dizer, Ele é amor.
Deus é a própria definição de amor. A natureza de Deus revela isso. Ele não apenas ama, mas todo o seu ser é definido pelo amor. Deus é amor. Aleluia. Você está aqui porque Deus te ama. Nós somos salvos porque Deus nos amou. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou. Você pode repetir isso, por favor? Aleluia. Então declare: Deus me ama. Aleluia. Alguém pode questionar, mas como que um Deus que é amor permite o mal, permite a maldade? Você vai compreender isso hoje. Isso geralmente é uma cortina de fumaça que as pessoas elas encontram para continuar vivendo a sua vida longe e distante de Deus. Porque Deus que é amor permitiu um terremoto na Venezuela. Mais de 5.000 pessoas morreram, crianças morreram, bebês morreram, homens, mulheres, velhos. Absolutamente nada muda o amor de Deus. 1 João capítulo 4, versículo de número 8. Diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A grande questão é que como esse amor é rejeitado, como esse amor é recusado. E quando se fala muito no amor de Deus, por exemplo, esse amor permissivo, a gente vai entender que ele não define o verdadeiro evangelho. Porque o segundo atributo de Deus vai equilibrar isso. A Bíblia diz que Deus também é santo. Diga: Deus é santo. Repete isso. Aleluia. Deus é santo. Como é que você consegue juntar amor e santidade na mesma pessoa? Eu não sei como é na sua casa. Tem amor na sua casa? Tem amor na sua casa? Eu pergunto: tem santidade na sua casa? Como é definida a santidade na sua casa? Se eu chegar na sua casa um dia bêbado, com uma garrafa de cachaça na mão, e dizendo: aí, Álvaro, beleza? Aqui, vamos tomar uma. Você me ama, né, cara? Mas sua casa é uma casa de santidade. Apesar de me amar, Ele não vai me permitir entrar na sua casa. Ele não vai permitir que a cachaça entre dentro da sua casa. Deus é amor. E Deus também é santo. A Escritura vai dizer, Isaías capítulo 6, versículo de número 3, que os anjos que estavam diante do trono de Deus faziam essa proclamação: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus é santo. Uma das primeiras verdades que Israel teve que aprender quando eles saíram do Egito, porque a religião egípcia não lidava com santidade, lidava com rituais, com sacrifícios, com santidade não.
Quem era esse Deus que estava tirando Israel do Egito e que dizia: deixa o meu povo ir para que eles prestem-me culto no deserto? Uma das primeiras verdades que eles tiveram que aprender está em Levítico capítulo 11, versículo de número 44, que diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu... Ele diz: não se tornem impuros, porque eu sou santo. Mas ele também é amor. Você imagina que o amor de Deus te recebe, mas a santidade te expele. Tinha um hino antigo que a gente cantava nas horas dos apelos, que dizia assim: eu venho como estou, eu venho como estou. E de fato, Ele nos recebe como nós estamos e como nós somos, porque Ele nos ama. Mas Ele também é santo, a casa dEle é santa. O amor dele é um amor santo. Como é que esse Deus santo recebeu Flávio? Como é que esse Deus santo recebeu o Altamiro? Tem umas histórias que ele conta lá na célula que me escandaliza. Foi, meu Deus do céu. É tremendo isso, não é? O amor dele te recebe, mas a santidade não permite que você continue o mesmo. Por isso ele diz: sejam santos como eu sou santo. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, significa que Ele é separado, transcendente, incomparável. Que o trono dele é trono de santidade, que a base do seu trono é santidade. Por isso a gente não adora profanamente, por isso não se adora em pecado. Por isso ele diz: levantem as mãos santas para adorar esse Deus santo. O Deus do amor é Deus santo. Deus não pode pecar. Amém? Deus não tem prazer no pecado. E Deus também não tem comunhão com o pecado. Deus santo que ama. E uma das coisas que a santidade exige é perfeição. Exige o quê? Você fala assim: Deus me ama, os braços dele estão abertos para receber qualquer um. O cara estuprou, matou, o cara assassinou, traficou, é bandido. Deus ama? Deus ama? Deus ama até os argentinos. Deus ama? Deus ama? Aí o Senhor diz: venham a mim, todos vocês que têm amor suficiente em mim para vocês. Aí você vem, sujo, pecador, miserável. Aí quando você se aproxima dele, você descobre que ele é luz, que ele é santo. E ele diz:
para entrar na minha presença tem que ser perfeito. Como é que você faz? E olha, o amor de Deus é incondicional. Aleluia. Para amar, eu estabeleço condições. O meu amor não é incondicional. Eu não amo todo mundo, Zé, mas eu te amo. Eu não sou Deus. Tem gente que não dá para a gente amar. Ou você ama todo mundo? O amor de Deus é para todo mundo. O amor de Deus é incondicional. Não tem condição para Deus te amar. Ele não estabeleceu uma condição para te amar. Ele te ama incondicionalmente. Mas Ele é santo. Como é que a gente faz? Ele não recebe de qualquer jeito. Vamos para o terceiro atributo. Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo. Quem entendeu? Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo. Salmo 11:7. Pois o Senhor é justo e ama só os justos verão a sua face. Apertou, né, irmão? Como é que fica agora? Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto. Ele é. Aleluia. E aí eu entendo que quando Deus foi montar o plano dele de salvação, Ele põe o amor dele nesse plano, Ele põe a santidade dele, Ele põe a justiça dele. Tremendo isso. E justo é o relacionamento dele com os seus filhos, com a sua criação. A Bíblia vai dizer que ele é perfeitamente justo. E é com base nisso que ele se relaciona comigo e com você. Deus é justo. E por ser justo, Ele não deixa de punir o pecado. A justiça de Deus é o fator que traz equilíbrio entre o seu amor e a sua santidade. Porque como é que você põe amor e justiça no mesmo ambiente? Amor e justiça na mesma pessoa. Isso é tão interessante. Quando a gente lida com os nossos filhos, nosso relacionamento com eles, a gente tenta estabelecer regras, a gente tenta estabelecer limites para eles. A gente estabelece mandamentos para nossa casa. Olha, não pode isso, não pode isso, isso pode. E quando eles transgridem essas regras, geralmente nós os punimos. Nós os disciplinamos, porque queremos ser justos.
E a gente às vezes tenta equilibrar entre um filho e outro, porque às vezes um é mais obediente do que o outro, um é rebelde, um é desobediente, o outro é obediente, o outro cumpre todos os princípios daquela casa, todas as regras daquela casa, mas o outro é desobediente. E a gente tenta equilibrar. E às vezes tem filhos que pensam assim: mas o Senhor foi injusto. Geralmente filhos mais velhos têm essa dificuldade. Quando eu fiz, eu apanhei. Agora ele faz e não acontece nada. É ou não é assim? Então Deus, por ser justo, Ele estabeleceu os princípios, Ele estabeleceu as regras por justiça. Aí vem você: oba, Deus me ama, Deus me ama, eu pequei, eu adulterei, eu matei, mas Deus me ama, Deus me ama. Aí Deus diz assim: mas eu sou justo. Na minha casa é casa de justiça. Aqui não é casa da mãe Joana. Existem princípios nessa casa. Existem regras dessa casa. E aí a gente volta. Muito bem. Vamos passar para o outro lado? A gente está conhecendo o caráter de Deus. Agora, vamos entender o caráter da humanidade, o meu e o seu. Deus é amor, Deus é santo e Deus é... E você? E você? E você? O que a Bíblia diz que você é? Hã? Quê? Você é bom? Você é justo? Hã? Você é amoroso? Você é leal? A gente não vai entender Evangelho sem entender o caráter de Deus, e a gente não entende Evangelho se a gente não entender o nosso caráter. Nunca entenderemos o amor de Deus se nós não entendermos a condição daqueles que Ele decidiu amar. Eis o caráter da humanidade, conforme está na Bíblia, Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Seu coraçãozinho é enganoso, você é mentiroso, você engana, você não é verdadeiro. Te ofende isso? Bom, é o que está na Bíblia a nosso respeito. Esse é o nosso caráter. Mateus 15:19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, falsos testemunhos, calúnias. Assim é o nosso coração. Isaías 64:6. Olha o que diz essa palavra: somos como o impuro. Todos nós. Trapos de imundícia são as nossas obras de justiça diante da santidade de Deus. Nós somos podres.
Esse é o tipo de gente que Deus ama, que Deus decidiu amar. Romanos 8, 7. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Tudo isso, meus irmãos, é atestado na minha vida, na sua vida, você sabe disso. E é atestado em cada página da história. O homem é mau e é pecador. Não é só Hitler ou Mussolini. Não. Nós somos maus. Esse é o nosso caráter. E isso nos torna culpados e condenados. Nós cometemos atos contra o padrão justo de um Deus santo, amoroso e justo. Romanos 3, 23. Pois todos, de acordo com esse versículo, você é? De acordo com esse versículo, você é? De acordo com esse versículo, você é? Esse é o seu caráter. Esse é o tipo de gente que Deus planejou salvar. Se você estivesse numa ilha, você, um estuprador, um assassino, um traficante, um pastor, uma freira, e de repente você tem um barco, e você tem o direito e o poder de escolher quem vai com você no barco, e só pode levar 2 pessoas, você e mais 2, quem você levaria? Quem você levaria? Você? A freira? Ou misericórdia do pastor? Pelo amor de Deus. Por que você deixaria o estuprador, o assassino e o traficante? Por quê? Por causa do seu senso de justiça. Só que quem está nessa ilha é Deus. E no barco dele cabe todo mundo. Cabe o pastor, cabe a freira, cabe o estuprador, cabe o assassino e cabe o traficante. Você entendeu? Você entendeu? Então para de dar ouvido às filosofiazinhas dos coaches, que está envenenando a sua cabeça e o seu coração em relação ao verdadeiro evangelho. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. O mesmo Deus que decidiu te amar, decidiu amar também o seu inimigo, aquele de quem você não gosta, aquele que você deixaria morrer na ilha. Deus decidiu colocá-lo no barco também. Apesar de você, Deus decidiu te salvar. Todos. Vê, olha o próximo texto. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não
Não há ninguém que não bate no peito e diz: sou pecador. Romanos 3, de 10 a 12. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram. Romanos 3, 19. Sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sobre o juízo de Deus. A gente às vezes costuma ver certas situações. O filho mata um pai, o pai mata um filho. Isso está todo dia. Assiste Cidade Alerta para você ver. O sangue escorre pela TV. A maldade se espalha. Aí você pensa assim: olha que povo mau, que povo ruim. Você é igualzinho. Diante de um Deus justo e santo, quem que escapa? Quem escapa, igreja? Quem escapa, igreja? Quem escapa, igreja? Diante de um Deus santo e justo, quem escapa? Deus sabe tudo a teu respeito, teus pensamentos, sabe aquilo que você esconde das pessoas. Ei, Deus conhece, Deus sabe da sua raiva, da sua ira, do seu ódio, pessoas que você não perdoa, que isso já é suficiente para te condenar ao inferno. Mas Deus te ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está de braços abertos para mim. Aí você canta assim: Deus é santo, sua santidade é tão grande, eu não consigo alcançar. Deus é justo, sua justiça é tão perfeita, quem pode alcançar? Ninguém. Nós sempre vamos tropeçar em algum ato de injustiça. Sempre vamos tropeçar. E eu quero terminar dizendo assim: nós temos um grande dilema. Como é que eu vou entender um Deus santo e justo que recebeu um cara igual o Rony? Porque um Deus santo e justo só pode receber gente boa, João Vitor. Como é que um Deus santo e justo vai receber um Dinei da vida? Como é que um Deus santo e justo vai receber o Zé Faquinha? Se juntasse os pecados dessa multidão que está aqui, irmão, vai pesar bastante. Os conhecidos e os desconhecidos, vão juntar tudo. Vamos botar na caçamba. É um dilema, né? Como é que um Deus santo e justo vai nos receber?
Agora você entendeu Jesus? Hã? Você entende Jesus agora? Você compreende Jesus? Você compreende o Evangelho agora? Você entende por que o Evangelho é boas novas? Hã? Toda a justiça de Deus veio sobre ele. Toda a punição veio sobre ele. Por isso que quando a gente diz assim: ei, você quer aceitar Jesus? O que eu estou perguntando é o seguinte: você aceita o que ele fez por você, te substituindo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, sem pecado, santo, justo, para morrer no meu e no seu lugar. Aleluia. Você entende o que é Evangelho hoje? Você compreende o que é a boa notícia? Sabe qual é a boa notícia? Em Cristo Deus te perdoa. Em Cristo Deus te torna santo. Em Cristo Deus te torna justo. Aleluia. Não a religião, não as filosofias humanas, não aos coach, sim a verdade do Evangelho de Jesus. Fica de pé, por favor. Essa é a resposta de Deus. Sabe o que me aterroriza? É saber que eu posso recusar esse grande amor de Deus. Eu estive pensando, você imagina se Deus fosse santo, justo e mau? Ninguém escaparia. Mas Deus é santo, é justo, mas Ele também é amor. Aleluia. E nesse grande amor, Ele não vai deixar você perdido. Amém? Feche os seus olhos por um momento, em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, nós estamos aqui diante do Senhor, e a sua palavra é tão poderosa, ela é tão verdadeira. Ah, Senhor, o que seríamos de nós se não fosse essa palavra? O que seria de nós se não fosse esse Evangelho que salva, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Aleluia. Porque desde o início, a justiça do Senhor, ela é recebida pela fé, e pela fé ela é sustentada. E nós, pela fé, nesta noite, nos apropriamos da bênção da salvação. Aleluia. 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 Espírito Santo, essa obra é tão poderosa que ela não é, e ela não pode ser realizada pelo esforço humano. Ela é realizada pelo Senhor. Espírito Santo é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então que nessa noite o Senhor faça a sua obra, e o nome do Senhor seja glorificado na salvação daqueles que entenderem. Aleluia. 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 Eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Eu lembro quando eu ouvi essa palavra,
Eu estava no 3º ano do seminário, estudando para ser pastor. E eu entendi, eu não sou salvo. Naquele dia eu aceitei Jesus, entreguei minha vida a Jesus. 3º ano, estudando para ser pastor. Eu nunca tinha ouvido o evangelho daquele jeito. Nunca. Eu quero fazer um apelo para você. Você que entendeu, isso entrou no seu coração. E você sente o Espírito de Deus te convencendo dessa verdade. E você quer receber o que Jesus fez por você. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Amém? Você desejar, pode vir. Eu vou descer, vou ficar aqui. Se você quer, vem. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Só tu és santo. Pode vir. Se tiver mais alguém, pode vir. Esse evangelho é o poder de Deus. Não importa o tempo que você está dentro de uma igreja, você pode estar enganado. Você deseja, pode vir, pode sair do seu lugar corajosamente. Venha dizendo: Jesus, eu aceito o que o Senhor fez por mim. Eu não estou aceitando uma religião, eu não estou aceitando regras de uma igreja. Eu estou aceitando hoje o que o Senhor fez por mim. Aleluia. 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 Você entendeu e compreendeu, e o Espírito de Deus queima em seu coração. Você que está frio na fé, está levando a vida espiritual assim no empurrão, vem também. É para você. O evangelho não é para ser vivido de qualquer jeito, de qualquer maneira. Exatamente porque o Deus que te salvou é santo. Pode vir em nome de Jesus. Tem mais alguém? Vem assumir esse compromisso. Aleluia. Levanta as suas mãos, igreja. Começa a orar. Sim. Tem alguém na galeria? Desce e vem. Aproveita. Só tu és santo. Aleluia. Só tu és santo. Oh, meu Deus, meu Deus. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Tem mais alguém? Vem, Outro como corajosamente sai daí, vem. outro como Jesus. Só tu és santo. Aleluia. Só tu és santo. Oh, meu Deus. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Aleluia. Não há outro como tu. Oh, aleluia. Outro como Jesus. E todos os versos e canções que eu conseguir cantar. Aleluia. Todas as vezes quebrantado. Aleluia. Só quero te falar que teu é o reino. Meu e a Deus, glória meu Deus, meu Deus. pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória. Aleluia. pra sempre. Igreja, presta atenção numa coisa. Você tem pregado o evangelho?
Você está pregando o Evangelho? Você está pregando o Evangelho? A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A única ferramenta que Deus deixou para a salvação é o Evangelho. Você fala sobre tanta coisa, né? Vocês conversam sobre tanta coisa, discutem sempre tanta coisa. Seus amigos estão morrendo e indo para o inferno. Porque você se cala. O Evangelho é para ser pregado, é para ser proclamado, igreja. E não é só aqui dentro, não. Hoje eu trouxe uma palavra evangelística. Eu falei para vocês domingo passado: convida os seus amigos. Tem aqui, tem mais de 10 decisões aqui. Eu tenho certeza que você nem lembrou. A maioria de vocês nem lembrou de convidar. Você nem lembrou, nem passou pela sua cabeça. Porque você não se preocupa, essa é a verdade. Você já parou para pensar o que é um destino eterno? Vocês acham que a madrasta do Fabrício e do Fabiano projetou morrer ontem? Ela saiu e falou: hoje eu vou morrer. Não, hoje eu vou viver. Mas morreu, não voltou para casa. Há uma urgência na pregação do Evangelho. Há uma urgência. Porque depois não adianta ficar mandando mensagenzinha que Deus o tenha, que Deus o receba, que Deus te dê um bom lugar. Mas que bom lugar? Se a pessoa nunca entregou a vida a Jesus. Não é estar enfiado dentro de uma igreja, não. Mas é tomar essa decisão aí, Amém, igreja? Vamos acordar, gente. Vamos acordar, gente. Vamos acordar, igreja. Amém, igreja? Vamos acordar, amém? Vamos acordar, amém? Você fica aí a vida inteira girando em torno dos seus problemas. Eu quero dizer, eles nunca vão acabar. Você fica a vida toda: ai, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim. 20 anos dentro de uma igreja dando trabalho. 20 anos dando trabalho. O que você está pensando da sua vida? Que salvação é essa que você tem? Tudo gira em torno da sua casa. Ah, ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim. Vou trocar de igreja. Que salvação é essa que você tem? Fala para mim. A verdadeira salvação, quem tem vai se preocupar com quem não tem. Deus abençoe. Eu quero orar por vocês, em nome de Jesus. Não existe uma única pessoa que Deus não ame e Ele não deseje salvar. Estenda as suas mãos aqui, agora cheio de amor. Se você ama de verdade, estende as suas mãos aqui, em nome de Jesus, e comece a orar por eles. Aleluia. Senhor, nós profetizamos um avivamento no meio da igreja do Senhor. Profetizamos libertação, uma mudança na história dessas pessoas, no nome do Senhor Jesus. Aquilo que o inimigo estava dizendo assim: acabou, já era. Deus disse: não. Há esperança, enquanto o Evangelho é pregado, há esperança, porque o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, para a mudança de uma história.
Oh, aleluia! Ah, Espírito Santo, completa a tua obra aqui hoje, na vida de cada uma dessas pessoas. O Senhor conhece a história, a luta, a batalha de cada um, mas nesta noite há um milagre acontecendo, um milagre de uma nova vida, um milagre do novo nascimento. Seus pecados são perdoados, sua vida é liberta, e algo novo Deus faz em você, para a glória dEle, para o louvor dEle, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma palavra simples: você está salvo. A coisa mais importante da tua vida é: você está salvo. Aleluia. Agora o Deus Santo vai começar a trabalhar na sua vida. Amém? Amém? E tem muita gente aqui para te ajudar nessa caminhada. Glória a Deus. Amém? Dá uma olhada para trás para você ver o tanto de gente que está aí para te ajudar. Ó. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Vai na paz do Senhor. Igreja, prega o Evangelho. Amém? Dá um abraço em pelo menos uns 10 aí. Em nome de Jesus, e vai na bênção do Senhor.